É isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou na melhor companhia que é a sua para vocês que nos acompanham. Estamos juntos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV em Carapicuíba, começando já esse clima de final de semana com o pé direito na sua companhia. Vamos juntos na edição dessa sexta-feira trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês. Mais uma vez, sempre pondero e sempre diga, é uma imensa honra e alegria estar na sua companhia em nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook, Twitch da Connect Brasil TV, além do nosso site connectbrasiltv.com. Bom, o nosso Connect Sport de hoje está recheado de muita informação e muita notícia do mundo do esporte para vocês que nos acompanham. Hoje aquele programa, eu participando a solo e fazendo aquele bate-bola com você, trazendo muita informação do mundo do esporte no programa de hoje. Bom, hoje aqui a gente tem alguns destaques para trazermos para vocês em primeira mão, destacando o encerramento da 35ª rodada da Série A, partida que ocorreu no estádio do Mineirão, Cruzeiro empatando com a equipe do Grêmio pelo placar de 1-1, o nosso giro de notícias do esporte, destacando também a seleção brasileira feminina, que na Austrália, em Brisbane, conseguiu uma vitória importante contra a seleção australiana pelo placar de 3-1. Destacando também para vocês aqui os jogos da quinta e da quarta rodada, tanto da quinta rodada da Europa League e da quarta rodada da Conference League. Trazendo um panorama dos jogos que acontecerá nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro Série A, 36ª rodada que vai acontecer nesse final de semana, análise do futebol internacional, as principais ligas europeias, tem jogos importantes nesse final de semana, e destacando também para vocês a final da Copa Libertadores que teremos na Argentina, no Estádio Monumental de Núñez, entre Atlético Mineiro e Botafogo, e destacando também o nosso giro de notícias do mercado da bola. Então vamos juntos que o programa de hoje tem muita informação para vocês que nos acompanham. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, vamos ressaltar aqui para vocês que o nosso canal no YouTube está perto de atingir a marca de 2.000 inscritos. Por isso, a Connect Brasil TV está realizando para vocês um sorteio em nossa programação. Pode colocar o flyer aí para a gente, Gustavo, porque no programa Connect Sport a gente vai explicar para você, se caso você está nos acompanhando pela primeira vez, já se situar sobre o nosso sorteio. No programa Connect Sport estaremos sorteando essas duas belas camisas de time que está aparecendo aí na imagem ao lado para vocês. Uma camisa do Manchester City e outra camisa do Real Madrid. Se você gostou e quer concorrer, basta se inscrever no nosso canal no YouTube. Você fala, ué, Gabriel, é só se inscrever? Isso mesmo, se inscrever no nosso canal no YouTube. Você já vai estar concorrendo a esses dois grandes prêmios aqui no Connect Sport. Uma camisa do Manchester City e outra camisa do Real Madrid. Ah, Gabriel, quando que é o sorteio? É assim que essa marca de 2.000 inscritos for atingida. Mas falta muito? Não, não falta. Falta cerca de 18 inscritos. Assim que essa marca for alcançada, a gente realiza esse sorteio ao vivo aqui no Connect Sport. E vale ressaltar, se você já for inscrito há bastante tempo, você também não vai ficar de fora desse sorteio. Você vai participar, basta pegar o link do nosso canal no YouTube, compartilhar para que essa marca seja alcançada, que você vai estar participando também. Reforçando também que o telejornal Tribuna Oeste com o Eduardo Araújo também está nessa do Connect Sport também, e está sorteando para vocês uma camisa do Barcelona e um Pix de R$100. O critério por sorteio é a mesma forma, se inscrever no nosso canal no YouTube é o critério principal. E a data do sorteio no Tribuna Oeste é assim que for realizado 2.000 inscritos, o Eduardo Araújo no mesmo dia, tanto o Connect Sport quanto o Tribuna Oeste vai realizar o sorteio ao vivo, e é da mesma maneira. Se você copiar o link e a pessoa se inscrever, você vai estar concorrendo, então não perca essa oportunidade. São os prêmios aqui da Connect Brasil TV, agradecemos imensamente quem já está se inscrevendo em nosso canal. E logo, logo, antes do final do ano, antes da virada do ano, a gente realiza esse sorteio para vocês que nos acompanham. Bom, mas bora começar aqui o nosso Connect Sport, Gustavo. Tem bastante assunto para a gente abordar aqui na edição dessa sexta-feira. E vamos juntos aí, começando falando sobre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que ocorreu aí entre Cruzeiro e Grêmio, empate por 1-1, primeiro tempo muito movimentado de ambas as equipes. O Cruzeiro, pelo fato de estar atuando em casa, primeira partida após aí a final da Copa Sul-Americana, começou com muita intensidade, buscando criar oportunidades, enfrentando um Grêmio que estava procurando se postar bem defensivamente e apostar na sua linha de frente, com Soteldo, Aravena, Bright White, o apoio das laterais, tanto o João Pedro pela direita quanto o Reinaldo pela esquerda, para tentar criar recursos ofensivos. A primeira grande jogada de perigo da partida, chance concreta, foi por parte da equipe do Grêmio, numa finalização de fora da área do Aravena, que o Cássio acabou efetuando a defesa. Logo em seguida, a equipe do Cruzeiro esteve mais perto do gol, numa jogada ofensiva, o Lautaro Dias acabou acertando aí o travessão do goleiro Marquezinho.
Vale destacar ainda que a equipe do Grêmio chegou ainda a ter uma oportunidade clara com o Barreal, que cara a cara com o goleiro Marquezinho, ele chutou rente à trave, mas quem abriu o placar ainda no primeiro tempo foi a equipe do Grêmio, numa trama ofensiva. O Bright White de Leita acabou mandando a bola para o fundo do gol, abrindo o placar para a equipe do Grêmio. Porém, o Grêmio não conseguiu administrar muito o resultado ainda no primeiro tempo. Logo em seguida, numa bela trama ofensiva, Gabriel Veron deu uma excelente assistência para Matheus Pereira, que bateu cruzado, deslocou o goleiro Marquezinho e marcou assim o gol de empate da equipe do Cruzeiro. Se no primeiro tempo foi muito movimentado, com ambas as equipes tendo oportunidades e buscando sistema ofensivo, no segundo tempo, ambas as equipes adotaram um futebol mais conservador, procurando criar sem tantas oportunidades, procurando administrar o resultado, e a partida terminou empatada pelo placar de 1-1. Vale ressaltar que o Cruzeiro ainda segue na parte de cima da tabela, buscando aí ainda uma vaga na pré-Libertadores. Já a equipe do Grêmio segue na 14ª colocação, visando ainda sair dessa zona incômoda da zona do rebaixamento. O Grêmio está na 14ª posição com 41 pontos, e destacando aí que o Cruzeiro está aí na 7ª posição com 48 pontos. Então, esse para vocês que nos acompanham foi um panorama aí do encerramento aí da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Essa partida aí, esse empate entre Cruzeiro e Grêmio pelo placar de 1-1. Vamos seguir aqui o nosso Connect Sport para destacarmos para vocês aí o nosso giro de notícias do esporte. A gente tem bastante assunto para falarmos aqui para vocês, e vamos começar destacando aí sobre a equipe do Corinthians. Menos de um mês depois de ter contratado a empresa EI de consultoria e auditoria para apurar possíveis irregularidades no contrato de patrocínio com a Vadibet, o Corinthians suspendeu a investigação antes que o trabalho pudesse ser concluído. O cancelamento da investigação foi formalizado para a empresa em 18 de junho de 2024, em um e-mail enviado por Luiz Ricardo Alves Ossidorf, então diretor adjunto financeiro do clube. Ainda destacando sobre os bastidores do Corinthians, vale ressaltar que o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, decidiu adiar a reunião do órgão nesta quinta-feira para a votação de impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo. A ação foi tomada após uma reunião com a Polícia Militar para tratar sobre a segurança do encontro. Tuma foi alertado que seria difícil proteger o local, que estaria aberto para sócios e também para receber um jogo de basquete no local. Com isso, a reunião foi adiada e deve ocorrer na próxima segunda-feira. Falando agora do Corinthians, vamos migrar para o Flamengo, porque a eleição do Flamengo, que definirá o próximo presidente do clube no próximo triênio, terá o acompanhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela diretora do clube, já que o órgão acompanha todas as eleições do país. O MP se colocou à disposição para ir acompanhar as eleições do clube. E o Flamengo fará novamente a pré-temporada nos Estados Unidos. O objetivo principal é a internacionalização da marca, principalmente no ano do Super Mundial. A participação no evento da FC Series estava no radar do clube desde o início do ano, mas a parceria só foi oficializada nesta semana. E agora vamos falar de Hugo Parisi. A Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais terá um atleta olímpico como seu mais novo presidente a partir de 1º de janeiro de 2025. Hugo Parisi foi eleito por aclamação da Assembleia Geral da Assembleia Geral, realizada nesta quarta-feira, dia 27, no Rio de Janeiro, e comandará a entidade pelos próximos 4 anos, ao lado da vice-presidente Verônica Dunker. No tênis, a ex-número 1 do mundo do tênis feminino, Iga Swiatek, foi suspensa por um mês após testar positivo para um exame antidoping. De acordo com a Agência Internacional de Integridade do Tênis, a ITA, ela foi flagrada com a substância proibida trimetazidina, destacando aqui para vocês. Swiatek colaborou com a investigação e teve o recurso aceito após a ITA considerar que ela não teve intenção de tomar a substância encontrada em um remédio para problemas de sono. Destacando agora a notícia de Marcos Braz, que já anunciou que não continuará no Flamengo em 2025, e vale destacar que o dirigente também já não fará mais parte da cúpula alvinegra para o decorrer dessa temporada desse ano de 2024, porque o dirigente foi punido nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportivo STJD e afastado pelos próximos 15 dias, ou seja, até 13 de dezembro, 5 dias depois do fim do Campeonato Brasileiro. A punição é referente ao jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que ocorreu no dia 2 de outubro, quando o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã pelo placar de 1-0. E pela Neoquímica Arena, trazendo a notícia da Neoquímica Arena,
A campanha para pagar o estádio do Corinthians passa dos 7 milhões de reais arrecadados nas primeiras 24 horas, destacando que a vaquinha atingiu 1% da meta no primeiro dia de doações dos torcedores do Timão. As primeiras 24 horas da campanha renderam aos cofres corintianos cerca de 7.460.904 reais de doações de torcedores do Corinthians para a quitação da Neoquímica Arena. O site da ação promovida pela Gaviões da Fiel, com aval da Caixa e do clube, chegou a 2,5 milhões de acessos simultâneos durante esta quinta-feira. E para vocês que nos acompanham, esse foi o nosso giro de notícias do esporte na edição desta segunda-feira, o nosso primeiro bloco. Logo em seguida a gente vai voltar aqui trazendo para vocês aí mais informações do mundo esportivo. Porque agora o assunto do Conect Sport é a seleção brasileira feminina. Aqui no nosso programa a gente sempre aborda o futebol feminino com excelência e vamos abordar agora a nossa seleção brasileira feminina, que nessa última data FIFA do ano, vale destacar, o Brasil enfrentou aí em Brisbane, na Austrália, na manhã de ontem, a seleção australiana e acabou vencendo aí pelo placar de 3-1. Destaque que a partida ocorreu no Suncorp Stadium. Os gols das brasileiras foram marcados aí, 2 gols marcados pela Amanda Gutierrez e um gol da Gil Queiroz. O gol da equipe da seleção australiana foi de Kathleen Ford. O Brasil começou o primeiro tempo com muita intensidade, logo nos primeiros 5 minutos, abrindo o placar com a Amanda Queiroz e ampliando ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos, com a Amanda Gutierrez. Eu falei Amanda Queiroz, Amanda Gutierrez, fica aqui a correção, fazendo os 2 gols da nossa seleção. O Brasil com muita intensidade, muita triangulação no meio de campo, articulando jogadas, criando oportunidades e abrindo, fazendo os seus 2 primeiros gols aí, antes dos 13 minutos do primeiro tempo. No decorrer ainda do primeiro tempo, administrou o resultado, ainda no finalzinho do primeiro tempo, a Kathleen Ford chegou a marcar o gol da seleção australiana, mas no segundo tempo o Brasil retornou com a mesma intensidade, buscando criar oportunidades e ampliou o placar aí, fazendo o terceiro gol com a Gil Queiroz, assim, fechando aí o caixão e garantindo a vitória da nossa seleção diante da seleção australiana pelo placar de 3-1. Resultado muito importante porque o Brasil segue pavimentando um trabalho muito eficiente do Arthur Elias, desde a medalha de prata nas Olimpíadas, e já frisando aí que o Brasil pode sim fazer um trabalho muito eficiente rumo à próxima Copa do Mundo que acontece em 2027. O Brasil nesse ano, além da medalha de prata das Olimpíadas no futebol feminino, desde os últimos jogos também na última data FIFA, no qual o Brasil acabou empatando com a seleção da Colômbia no primeiro jogo e no último acabou vencendo, aplicando uma goleada. O Brasil tem a cada vez mais assimilado a metodologia de jogo do Arthur Elias e cada partida que ele continua fazendo frente à seleção, o Brasil apresenta o futebol mais eficiente e ainda contando mais com a excelente fase de Amanda Gutierrez, que mostra que pode acrescentar muito no sistema ofensivo da nossa seleção brasileira. O Brasil vai pavimentando um caminho muito sólido e vai fazendo boas partidas, encerrando o ano de uma maneira muito boa. Vale destacar que no domingo ambas as seleções voltam a se enfrentar na Austrália e no Conect Sport de segunda-feira vamos trazer um panorama completo para vocês que nos acompanham sobre ambas as partidas aí, tanto da seleção brasileira quanto enfrentando a seleção australiana. O assunto agora no nosso Conect Sport é a 5ª rodada da Europa League e a 4ª rodada da Conference League. Vamos destacar aqui para vocês rapidamente os resultados dessa 5ª rodada aqui da Europa League, trazendo alguns resultados para vocês em primeira mão. Tivemos aí um empate entre Anderlecht e Porto pelo placar de 2-2. O Atlético de Bilbao, na Espanha, acabou vencendo o Elfsborg da Suíça pelo placar de 3-0. O AZ Alkmaar acabou empatando com o Galatasaray por 1-1. E vale destacar a vitória importante do Maccabi Tel Aviv diante do Besiktas por 3-1. Vitória Pilsen venceu o Dinamo de Kiev por 2-1. E tivemos o empate da Lazio em Roma, acabou empatando aí com o Ludogorets por 0-0. O Lyon acabou goleando o Karabakh por 4-1 e tivemos a vitória do PAOK aí diante do Helsinki por 2-0. Vale destacar ainda a vitória do Braga diante do Hoffenheim por 3-0, o Steaua Bucareste empatando aí com o Olympiacos por 0-0, o Ferencváros que acabou goleando o Malmö por 4-1, a vitória do Manchester United, a primeira na era de Ruben Amorim frente ao Manchester United diante do Bodo Glimt por 3-2. Tivemos também, vale frisar para vocês ainda, o empate entre Tottenham e Roma pelo placar de 2-2 e o Fenerbahçe que acabou vencendo o Slavia Braga pelo placar de 2-1. A classificação ficou da seguinte maneira para vocês que nos acompanham da Europa League. Os primeiros colocados são Lazio na primeira posição na ponta da tabela com 13 pontos, segunda colocação Atlético de Bilbao com 13 pontos, terceira posição o Frankfurt com 13 pontos, quarta posição Galatasaray com 11 pontos, quinta posição Anderlecht com 11 pontos, sexta colocação o Ajax com 10 pontos, sétima posição Lyon também com 10 pontos e na oitava colocação Rangers com 10 pontos. Esses 8 primeiros
primeiros colocados se classificam direto para a próxima fase de oitavas de final. Os clubes que disputarão a repescagem nesse momento na Europa League seriam Tottenham, Steaua Bucareste, Ferencváros, Manchester United, Vitória Pilsen, Olympiacos, Fenerbahçe, Real Sociedade, Bodo Glimt, Braga, AZ Alkmaar, Midtjylland, Roma, Besiktas, Porto e Union Saint-Gilloise. E esse é um panorama para vocês que nos acompanham aqui da Europa League. Agora, migrando para a Conference League, trazendo alguns resultados para vocês. O Istambul Başakşehir acabou empatando com o Petroclub pelo placar de 1-1, destacando também a vitória do Borak diante do Lask pelo placar de 2-1. Tivemos também, vale frisar, a vitória do Chelsea diante do Heidenheim pelo placar de 2-0 na Alemanha. E destaque também, vale frisar para vocês que nos acompanham, a vitória aí, para vocês que nos acompanham, o empate de St. Gallen e o Backa Topola por 2-2. A Fiorentina que acabou vencendo aí a equipe do Pafos pelo placar de 3-2. Gustavo, tem a tabela de classificação aí da Conference? A tabela de classificação da Conference, destacando para vocês os primeiros colocados. Temos aí o Chelsea, o Legia Varsóvia, e vale destacar, até como deixar em tela mais cheia aqui, só para me enxergar com mais nitidez, para passar para quem nos acompanha, os primeiros colocados aí. Temos aí o Chelsea, o Legia Varsóvia, o Rapid Viena, o Vitória de Setúbal, o Fiorentina, o Olimpídia e o Lugano. Os clubes aí nas primeiras colocações aí da Conference League, destacando para vocês aí como ficou a tabela de classificação, um panorama bem breve aí, tanto da Europa League quanto da Conference League, destacando aqui para vocês. Vamos começar aqui falando um pouquinho do panorama, pode colocar a ilustra dos jogos aí, Gustavo. Da Conference League, um empate entre Heidenheim e Chelsea pelo placar de 2-0, o Chelsea aí confirmando o favoritismo, vencendo aí na Alemanha pelo placar de 2-0, gols marcados por Niko Kuh e o Mudryk. O Chelsea fazendo uma vitória muito consistente e garantindo uma vitória muito importante na Alemanha. Os Blues, vale destacar que ficam na liderança com 12 pontos, já o Heidenheim, a equipe alemã, fica na sexta colocação com 9 pontos, sempre frisando para vocês que os 8 melhores avançam direto para a próxima fase da Conference League e o do nono ao 24º disputam a repescagem. Vale frisar também a Fiorentina, a Viola está fazendo uma grande campanha na Conference League, acabou vencendo o Pafos pelo placar de 3-2 em Florença. A equipe de Rafael Palladino fazendo uma grande competição, conseguiu vencer aí com gols de Comané, Galdar e Martinez. Já Jairo e Jajá marcaram para a equipe do Pafos, destacando que com o resultado a Fiorentina fica na sexta colocação e enquanto o Pafos na 16ª posição. E destacando agora sobre a Conference League, destacando aí que tivemos na Bélgica o Anderlecht enfrentando o Porto, e esse resultado acabou sendo amargo para a equipe portuguesa, já que em 2 vezes na partida estava com o resultado ao seu favor, mas acabou sofrendo um empate para o Anderlecht. Destacando que a partida aconteceu no Lothar Park, os gols aí por parte da equipe do Porto foram marcados por Galeno e Fábio Vieira, já aí o De Graaf e o Amazu acabou descontando aí para o Anderlecht. Com esse empate, o Porto fica na 19ª posição e o Anderlecht se mantém no G8 com 11 pontos. Tivemos também a Lazio, que na ponta da tabela acabou empatando com o Ludogorets, e a Lazio fez uma grande partida, criando grandes oportunidades, com mais de 20 finalizações no decorrer da partida, 60% de posse de bola. Essa bola, inclusive uma bola do Guendouzi que acertou o travessão, não conseguiu marcar o seu gol, com isso acabou empatando com o Ludogorets por 0-0. Com esse resultado a Lazio fica ainda na ponta da tabela com 13 pontos, e vale destacar para vocês que nos acompanham, o Ludogorets fica na antepenúltima colocação. Frisando também o resultado importante pela Europa League, a vitória do Manchester United diante do Bodo Glimt pelo placar de 3-2, que ocorreu aí no estádio do Manchester United, destacando para vocês que no estádio Old Trafford, que o Manchester United marcou seus gols com Højlund marcando 2 vezes e o Garnacho. Por parte aí da equipe do Bodo Glimt, Evgen e Zinknagel acabam marcando aí os gols da equipe do Bodo Glimt. Com a vitória, o Manchester United conquista a sua primeira vitória sob o comando técnico de Ruben Amorim, que fica na 12ª colocação, e a equipe do Bodo Glimt fica na 17ª colocação. Para vocês que nos acompanham, vale destacar que na próxima rodada o Manchester United tem um confronto contra o Vitória Pilsen e o Bodo Glimt enfrenta a equipe do Besiktas. E vale destacar, um dos jogos mais movimentados ocorreu também na Inglaterra, que foi no Tottenham, no Tottenham Hotspur, empatando aí com a Roma pelo placar de 2-2. O Tottenham e a Roma, vale destacar que Son e Brennan Johnson marcaram os gols dos Spurs, e Nick Dia e o Hummels marcaram os gols aí da Roma. Tottenham, com esse resultado, fica na 8ª colocação da Liga Europa com 10 pontos, e a Roma segue mal nessa temporada, com esse início de trabalho do Claudio Ranieri na 22ª colocação com 6 pontos. E para vocês que nos acompanham, esse foi um panorama aí da Europa e da Conference League,
quinta rodada da Europa League e quarta rodada da Conference League. Alguns jogos para vocês em primeira mão aí das duas das principais competições europeias do futebol. E vamos seguir destacando agora sobre o Campeonato Brasileiro Série A, trazendo para vocês aqui um panorama do que vamos ter aí na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E começando destacando aí o duelo entre Cuiabá e Bahia, vai destacar para vocês a equipe do Bahia na oitava colocação está o Cuiabá ainda, vale destacar para vocês, o Bahia ainda briga aí por vaga na Copa Libertadores, está a 8 jogos sem vencer, está na 8ª colocação e destacando que por parte da equipe do Cuiabá entra para essa partida para cumprir tabela, já que a equipe acabou sendo rebaixada na última rodada do Campeonato Brasileiro. E destacando que em 5 jogos entre ambas as equipes no confronto geral na história, a equipe do Cuiabá nunca perdeu por Bahia. São 2 vitórias e 3 empates, então tenta se apegar a esse retrospecto para tentar vencer essa partida em casa. Já por parte do Bahia, tem um time melhor, um time mais eficiente, está passando por uma fase turbulenta de oscilação, mas eu acredito que seja um jogo talvez para o Bahia vencer e retomar a confiança ainda para tentar brigar por uma vaga na pré-Libertadores. E vale destacar que teremos o confronto entre Bragantino e Cruzeiro, 2 equipes que vivem momentos distintos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que está na 17ª colocação. Ô, Gustavo, coloca o ilustre aqui pra gente. Vale destacar que o Bragantino está na 17ª colocação e a equipe do Cruzeiro na 7ª posição. Cruzeiro brigando ainda por uma vaga na pré-Libertadores. Última rodada do Campeonato Brasileiro, como a gente mesmo frisou no começo do programa, acabou empatando aí com a equipe do Grêmio pelo placar de 1-1, mas ainda segue aí visando uma vaga na Libertadores. Já o Bragantino está na 18ª, na 17ª colocação e luta aí por uma permanência na Série A. Vale destacar que o Cruzeiro nos últimos 5 jogos venceu apenas um. A equipe, mesmo que está brigando ali na 7ª posição por uma vaga na pré-Libertadores, o Fernando Diniz ainda não conseguiu engrenar no comando técnico da equipe, ainda faz um trabalho que de certa maneira ainda é muito questionável, ele não conseguiu ainda implementar sua metodologia de jogo nessa equipe do Cruzeiro, vem de um vice-campeonato na Copa Sul-Americana e agora tenta sua reabilitação no Campeonato Brasileiro, mas uma equipe ainda que não conseguiu apresentar um futebol consistente sob o comando técnico do Fernando Diniz. Já a equipe do Bragantino vem de troca de técnico com o Fernando Seabra, está na mesma maneira, 17ª colocação, precisa dar resposta urgente ao seu torcedor, não vence há 11 jogos e precisa, talvez usando o fator casa, vencer essa partida contra o Cruzeiro para tentar sair da zona do rebaixamento, já que o campeonato está funilando. Depois dessa 36ª rodada vai faltar mais 2 jogos e a manutenção do Bragantino na Série A passa por um resultado muito importante nesse contra o Cruzeiro atuando em casa. E vamos falar agora do confronto entre Vitória e Fortaleza. Vitória, vale destacar para vocês que nos acompanham, pode colocar no ilustre agora, Gustavo, da equipe do Vitória. O Vitória que tem conseguido ser mais efetivo, um estudo aqui da equipe do Vitória, que tem conseguido ser efetivo na primeira etapa. Vale destacar que nas últimas 3 jogos, a equipe baiana marcou um gol ainda no primeiro tempo, está na 12ª colocação, 42 pontos. Thiago Carpini realmente nesse segundo turno conseguiu mudar o panorama tático da equipe, a equipe do Vitória conseguiu resultados muito importantes e saiu da zona do rebaixamento para uma 12ª colocação. Está apresentando futebol muito consistente, mas enfrenta aí a equipe do Fortaleza, que está ali na vaga do G4, está na quarta colocação, brigando por uma vaga direta na Copa Libertadores. A equipe aí não perde há 5 jogos e vem de resultados muito importantes, como vale frisar aí, como um empate, vale destacar para vocês que o Fortaleza vem de um empate aí contra a equipe do Flamengo por 0-0, empatando com o Fluminense por 2-2, venceu o Vasco da Gama e o Juventude vem de 5 jogos sem perder, então vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Vitória atuando no Barradão é um time muito forte, como eu falei, esse estudo, nas últimas 3 partidas conseguiu marcar um gol ainda no primeiro tempo, mas enfrenta o Fortaleza, que tem um conjunto de jogo muito eficiente sob o comando do Vojvoda. Não à toa que essa equipe está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 5 jogos sem perder. Vojvoda faz um dos trabalhos mais consistentes no futebol brasileiro nas últimas temporadas, então vai ser um jogo muito difícil. O Vitória se apega na reabilitação sob o comando técnico do Thiago Carpini e o Fortaleza querendo continuar nessa série aí de 5 jogos sem perder, tentando conseguir o seu 6º resultado aí para permanecer no G4 e conseguir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. E vale destacar para vocês que, para finalizarmos o nosso primeiro bloco aí sobre o Campeonato Brasileiro, teremos o confronto entre Atlético Paranaense e Fluminense, jogo importante
na rodada, já que o Atlético Paranaense vem de uma reabilitação. Nos últimos 3 jogos, a equipe de Lúcio Gonzalez venceu 2 e empatou 1 na última rodada, acabou empatando com o Bahia, e enfrenta o Fluminense, que está a 6 jogos sem perder. Destacando para vocês que nos acompanham, que o Atlético Paranaense, dependendo de uma combinação de resultados, já pode se livrar de vez de risco de rebaixamento. Isso vale de ressaltar se a equipe vencer o Fluminense nessa rodada, o Criciúma perder para o Corinthians e o Bragantino não vencer o Cruzeiro. Caso essa combinação de resultados ocorra, o Atlético ficaria com 44 pontos e não seria mais alcançado pelo primeiro time da zona do rebaixamento a 2 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, e com isso já garantiria sua permanência na Série A. Já o Fluminense está 6 jogos sem perder e vale destacar, está na 16ª colocação. O Atlético Paranaense está na 15ª posição e o Fluminense está na 16ª colocação. Fluminense aí vale destacar que tenta apresentar aquele futebol no começo do trabalho do Mano Menezes, que engrenou uma série de jogos aí muito eficientes, conseguiu até em algumas rodadas sair da zona do rebaixamento e agora ainda segue flertando com a zona da degola. 6 jogos sem vencer, e enfrenta o Atlético Paranaense, que está embalado. Vamos ver se essa sequência do Atlético Paranaense permanece para esse jogo. Duelo muito equilibrado de ambas as equipes. Para vocês que nos acompanham, Fluminense enfrentando o Atlético Paranaense pela 36ª rodada da Série A. E agora, para vocês que nos acompanham, vamos trazer aí o nosso giro de notícias no Mercado da Bola na edição desta sexta-feira. Vamos começar falando do Inter Miami, que anunciou a renovação de contrato com o atacante uruguaio Luizito Soares, de 37 anos. O novo vínculo será válido até o fim do próximo ano de 2025. E o argentino Valentim Barco, destaque do Brighton na última temporada, está atuando por empréstimo ao Sevilha da Espanha, deverá retornar ao clube inglês a partir do ano de 2025. O Sevilha não deve exercer a opção de compra do atleta e deve devolvê-lo ao Brighton. O New York Red Bulls dos Estados Unidos acerta a contratação do centroavante camaronês Choupo-Moting, de 35 anos, que estava livre no mercado após deixar aí a equipe do Bayern de Munique. Choupo-Moting chegou a ser ventilado no Flamengo, mas acertou aí com o New York Red Bulls. E o Ceará avalia o retorno do meia atacante brasileiro Vina, de 33 anos, que está atuando pelo Al Jabalail, da 2ª divisão da Arábia Saudita. E o CRB anuncia a saída do treinador Hélio dos Anjos após o término da Série B. O Santos negocia o empréstimo do atacante argentino Benjamin Rollicer, de 24 anos, junto ao Benfica. E segundo o portal Gol BR, Dudu teria procurado a equipe do Cruzeiro para tentar uma volta ao clube a partir do próximo ano. E o Galatasaray segue interessado no atacante colombiano Arias do Fluminense para a próxima temporada. Segundo o jornalista Luca Monblano, Danilo, da lateral direito da Juventus, estaria conversando com a equipe da Juve para um acordo de rescisão contratual. E segundo o portal Direct TV, o Inter Miami tem interesse em James Rodrigues para o próximo ano. Vale destacar que James está em baixa no Rayo Vallecano da Espanha, pode deixar o clube espanhol e com isso o Inter Miami monitora a situação do meia colombiano. E o meia atacante brasileiro Arthur Duzente, ex-Palmeiras e Bahia, além do Bragantino, desperta o interesse do Grêmio para a próxima temporada. Para vocês que nos acompanham, esse então foi o nosso giro de notícias do Mercado da Bola na edição desta sexta-feira. É isso aí, vamos seguir o nosso Connect Sport, trazendo para vocês agora um resumo dos jogos que teremos aí das principais ligas europeias neste final de semana. Destacando para vocês que pela Premier League, que se encontra na 13ª rodada, teremos grandes jogos. O West Ham amanhã enfrentando a equipe do Arsenal, teremos os confrontos entre o Chelsea enfrentando o Aston Villa e o Tottenham medindo forças contra a equipe do Fulham. Vale destacar também o duelo de Manchester United enfrentando a equipe do Everton e o Liverpool, que recebe a equipe do Manchester City. O Liverpool, que está numa grande fase, enfrentando a equipe de Pep Guardiola, que está numa série negativa de resultados e tenta aí dar a volta por cima nesse jogo. Pela Série A Team, 14ª rodada, teremos os duelos entre Milan e Empoli, Torino e Napoli, Fiorentina e Inter de Milão, Lecce enfrentando a equipe da Juventus e a Roma medindo forças contra a Atalanta. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, na 15ª rodada, teremos o
duelo entre Barcelona e Las Palmas, Real Madrid enfrentando o Getafe e o Real Valladolid enfrentando o Atlético de Madrid. Pela Bundesliga, o campeonato alemão, na 10ª rodada, vale destacar que teremos o duelo entre Union Berlin e Bayer Leverkusen e o grande clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Pela Ligue 1, campeonato francês, o PSG mede forças contra o Nantes pela 13ª rodada. E pela Liga de Portugal, vale frisar que teremos aí na 12ª rodada o duelo entre Sporting Santa Clara, Porto e Casa Pia e o Arouca enfrentando o Benfica. Trazendo um panorama para vocês de alguns jogos aqui com tabela de classificação e a fase que cada equipe tem vivido em seus campeonatos nacionais. No confronto entre o West Ham e Arsenal, o West Ham aí venceu na última rodada a equipe do Newcastle e está os Hammers ocupando a 14ª colocação. Já o Arsenal chega com moral para essa partida, já que na última rodada da Champions acabou vencendo o Sport por 5-1, busca um resultado a seu favor, já que está na 4ª colocação, para encostar aí nos líderes da Premier League. E destacando o Chelsea, que enfrenta a equipe do Aston Villa. Invicto a 5 jogos, o Chelsea ainda quer se manter mais perto dos líderes, e destacando aí que o Chelsea atualmente está no G4 com 22 pontos, enfrentando aí o Aston Villa, que não vive num bom momento. Vale destacar que são 7 partidas sem vencer, e vale destacar aí que tem que dar um resultado importante ao seu torcedor. Na última rodada da Champions, atuando em casa no Villa Park, acabou empatando com a equipe da Juventus por 0-0. Teremos também o United enfrentando a equipe do Everton. O United aposta aí na nova era de Ruben Amorim, que em 2 jogos garantiu um empate e uma vitória frente ao Manchester United, para tentar iniciar uma série positiva com o comando técnico do português, e vai enfrentar aí a equipe do Everton, que visando aí a equipe não perde há 8 jogos e tenta aí dar um salto na tabela de classificação, caso vença aí a equipe do Manchester United. O grande jogo da rodada será entre Liverpool e Manchester City. A equipe do Liverpool segue invicta nessa temporada, vale destacar que nessa temporada perdeu apenas um jogo, mas dentro do campeonato inglês é líder, apresentando futebol eficiente. O Arne Slot iniciou fazendo um grande trabalho nessa temporada frente à equipe do Liverpool, e vale destacar que na última rodada da Champions venceu nada mais nada menos do que o Real Madrid em casa. Em contramão, a equipe do City vive uma fase negativa, são 5 jogos sem vencer. Essa série negativa não acontecia desde 2021, e vale destacar aí que são 4 derrotas e 1 empate nessa série negativa. Então o Manchester City, nesse grande clássico contra a equipe do Liverpool, para não perder o Liverpool de vista na tabela de classificação da Premier League, precisa buscar um resultado a seu favor, mas pelo que ambas as equipes têm apresentado até o momento, o Liverpool neste momento surge com um favoritismo para essa partida. Pela Série A do campeonato italiano, vale destacar o confronto entre Milan e Empoli. O Milan ocupa a 7ª colocação com 19 pontos, tem 12 jogos. A equipe rossoneira soma 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. São 20 gols marcados e 14 sofridos, com aproveitamento de 53% até o momento do campeonato italiano. Já o seu adversário, o Empoli, está na 10ª posição com 16 pontos. Vale destacar que são 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O time marcou 10 gols, mas sofreu 11 e tem nesse momento um aproveitamento de 41% no campeonato italiano. E vale destacar também o duelo de G4, Fiorentina, na Viola, que está fazendo uma grande campanha na Conference League, está na 4ª posição, enfrentando a Inter de Milão, que está na 3ª colocação, e sonha ali alcançar tanto a equipe da Atalanta quanto a equipe do Napoli, caso vença esse duelo. E vale destacar que ambas as equipes, líder e vice-líder, se enfrentam nessa rodada aí. A equipe da Atalanta tentando manter uma boa fase aí no comando técnico do Gasperini, atual campeão ali da Europa League. E vale destacar, enfrenta a equipe do Napoli, que o Antônio Conte assumiu a equipe, deu um novo panorama, um estilo de jogo para essa equipe, e está brigando nas primeiras colocações do campeonato italiano. Então, um duelo de líder e vice-líder aí, nesse momento, na Série A. E pela La Liga, campeonato espanhol, vale destacar aí o Real Madrid enfrentando o Getafe. São 38 jogos na história realizados por ambos os clubes, com 28 vitórias do Real Madrid, 6 do Getafe e 4 empates. O Real Madrid tem 30 pontos na La Liga, está na 2ª colocação, nesse momento com 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e o Getafe está na 13ª posição e está brigando próximo à zona do rebaixamento. O Barcelona tenta manter a liderança enfrentando o Las Palmas e tem um retrospecto super positivo contra a equipe espanhola, com 48 vitórias contra 21 do Las Palmas e 8 empates. O Barcelona é líder, e vale destacar para vocês que nos acompanham que nos últimos 5 jogos venceu 3, e a equipe do Las Palmas está na 17ª colocação do campeonato espanhol. E para trazer um panorama agora da Bundesliga, teremos o confronto entre Bayern e Borussia Dortmund.
grande clássico que teremos essa rodada do Campeonato Alemão. O Bayern lidera a competição de maneira invicta, são 29 pontos, 9 vitórias e 2 empates, além de um impressionante saldo de 29 gols ao seu favor. Já o Borussia Dortmund busca se aproximar na tabela, está vivendo um momento de constância. Na última rodada venceu o Dinamo Zagreb na Champions League, e o Bayern também vem numa grande vitória contra o PSG, que a gente transmitiu aqui na Connect Brasil. Está aí com 19 pontos, com 6 vitórias, um empate e 4 derrotas. Para vocês que nos acompanham, é um panorama de alguns dos principais jogos das ligas europeias que vão acontecer aí neste final de semana. E no Connect Sport, segunda-feira, a gente vai manter você bem informado do pós-jogos aí das principais ligas europeias em nosso programa. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, trazendo para vocês o nosso segundo giro de notícias, bloco 2, na edição desta sexta-feira, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês que nos acompanham. E agora vamos trazer aqui o nosso Notícias do Esporte, bloco 2. Gustavo, pode colocar o ilustre aí pra gente, porque temos bastante notícias pertinentes para quem nos acompanha. Vamos começar falando do The Best, porque a FIFA anunciou os indicados ao prêmio The Best, com Vini Júnior, Messi, Rodri como um dos postulantes a candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. Em diferentes categorias, ainda temos Rodrigo do Real Madrid, Almada do Botafogo, Cano, Ganso e Nino, que se destacaram pelo Fluminense, também sendo citado pelo The Best. Vencedor da Bola de Ouro, temos alguns atletas aqui que estão concorrendo ao prêmio, como no caso de Vinícius Júnior do Real Madrid, o Rodri do Manchester City, Bellingham do Real Madrid, Messi do Inter Miami, Lamine Yamal do Barcelona, Valverde do Real Madrid, o Carvajal também do Real Madrid, o Haaland do Manchester City, além de Toni Kroos do Real Madrid, são alguns dos nomes citados aí ao prêmio de melhor jogador do mundo. Além do prêmio de melhor jogador do mundo, também será formado o time do ano, que tem entre os indicados os jogadores do Fluminense que se destacaram na conquista da Copa Libertadores de 2023, como Germancano, Ganso e Nino. E o Almada do Botafogo também concorre entre os meios campistas. Aí vocês perguntam, mas por que, Gabriel, eles estão concorrendo? Eu vou explicar para vocês. Porque a premiação da FIFA leva em consideração as atividades no período futebolístico na temporada europeia, ou seja, entre junho de 2023 e maio de 2024. Por isso, os jogadores do Fluminense foram lembrados pela temporada que fizeram ano passado. Vale destacar ainda que temos na premiação jogadoras no futebol feminino que podem concorrer ao prêmio de melhor jogadora do mundo, como a Aitana Bonatti, do Barcelona, a Bárbara Banda, do Shanghai Shenghli, e destacando a Caroline Garhan, do Hansen Barcelona, e destacando aqui que temos alguns nomes, como a Mariona Kaltenden, do Barcelona, e destacando também a Trinity Rodman, do Washington Spirit, que são aí algumas jogadoras indicadas ao prêmio do The Best. E agora vamos falar da Superliga Masculina de Vôlei, porque o Suzano e o SESI, pela Superliga Masculina, confirmaram a expectativa na noite dessa terça-feira de um grande jogo. A partida foi definida no tie-break com a vitória suzaniense por 3-2, com parciais de 19-25, 25-22, 21-25, 25-20 e 15-10, em duelo válido pelo turno da primeira fase. Em um outro jogo que tivemos na rodada, o Minas venceu e convenceu diante do Goiás. Na capital goiana, pela sétima rodada, venceu aí por 3-0, com parciais de 21-25, 22-25 e 20-25. No basquete, pela NBA, depois de 3 derrotas consecutivas, o Los Angeles Lakers voltou a vencer na NBA, ajudando a liderar a vitória da equipe por 119-101 contra o Santo Antônio Spurs. E agora destaque para o Prêmio Brasil Olímpico. O Comitê Olímpico do Brasil, COB, revelou nesta sexta-feira os melhores atletas do ano em 21 modalidades individuais. Entre os nomes estão os medalhistas olímpicos Beatriz Souza do judô, Caio Bonfim do atletismo, Rebeca Andrade da ginástica artística, Beatriz Ferreira do boxe, Duda e Ana Patrícia do vôlei de praia. Os atletas receberão seus troféus no Prêmio Brasil Olímpico, que acontecerá em 11 de dezembro, em cerimônia no Rio de Janeiro. Os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico, vale destacar aqui nas modalidades temos no atletismo Caio Bonfim, águas abertas Ana Marcela Cunha, no boxe Beatriz Ferreira, na canoagem slalom Ana Sátila, na canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz, ginástica artística, Rebeca Andrade, ginástica rítmica, Bárbara Domingos, ginástica de trampolim, Rayan Dutra, no judô, Beatriz Souza, levantamento de peso, Laura Amaro, nado artístico, Marina Postal e Eduarda Matos, natação, Guilherme Costa, saltos ornamentais, Ingrid Oliveira, skate, Raíssa Leal, surf, Tatiana Weston Webb,
taekwondo, Edival Pontes, tênis, Beatriz Haddad Maia, triatlon, Miguel Hidalgo, tênis de mesa, Hugo Calderano, tiro com arco, Marcos Vinícius de Almeida e vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia. E destaque agora para a Fórmula 1, que abriu o GP do Qatar com o pé direito, liderando com o treino. A Ferrari abriu o GP do Qatar com o pé direito, liderando o único treino livre da etapa nesta sexta-feira. Charles Leclerc, o monegasco, dominou toda a sessão e fechou o treino com a melhor volta, com um tempo de 1 minuto, 21 segundos e 953 centésimos para superar Lando Norris e Oscar Piastri, dupla da McLaren. E para vocês que nos acompanham, esse então foi o nosso segundo bloco no Giro de Notícias do Esporte na edição dessa sexta-feira. Vamos voltar aqui no nosso programa para falarmos um pouco sobre a Série A, destacando aí a 36ª rodada, nosso segundo bloco de análise de 8 jogos que teremos nesse final de semana. Vamos destacar aí o Vasco enfrentando o Atlético Goianiense. Destacando aí o Vasco segue numa série negativa de 4 jogos sem vencer, mas se apega ao retrospecto em São Januário para essa partida. Já que nos últimos 16 jogos da equipe atuando em casa, perdeu apenas 2 jogos, então tenta se apegar a esse fator para tentar superar o Atlético Goianiense. Vale destacar que o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e já está matematicamente rebaixado para a Série B, então é um jogo aí para o Vasco tentar dar uma resposta ao seu torcedor atuando em casa. O Vasco, por mais que ainda está nessa série negativa de 4 jogos sem vencer, ainda tenta uma vaga ali na pré-Libertadores do próximo ano. E destacando agora que teremos o confronto entre São Paulo e Grêmio. Os dois clubes já se enfrentaram em 97 vezes em jogos oficiais, com 35 vitórias do São Paulo, 32 do Grêmio e 30 empates. Com 41 pontos e na 14ª colocação, o Grêmio precisa de uma vitória nos próximos 3 jogos aí para se livrar da zona do rebaixamento. O São Paulo vale destacar ainda que briga por uma vaga direta no G4 e está com 59 pontos e está 6 atrás do Fortaleza, que é o primeiro, ele está na 5ª posição, e está 6 pontos atrás do Fortaleza, que está na 4ª posição. Vale destacar que a equipe não perde há 6 jogos, mas vive um momento de oscilação e tenta dar uma resposta ao seu torcedor neste duelo contra o São Paulo. Vale destacar que a equipe do São Paulo, acredito nesse momento, tem um time mais sólido, um futebol mais consistente, mesmo atuando no Rio Grande do Sul, é favorito para esse duelo. Já o Grêmio tenta se usar o fator casa, sua torcida, inclusive vai baixar o preço dos ingressos, está pedindo o apoio da torcida nesse momento da equipe, que é um momento importante, já que o Tricolor, caso vença aí o Tricolor Gaúcho, pode garantir sua manutenção na Série A, então vai tentar garantir essa vitória contra o São Paulo, mas acho nesse momento que o São Paulo é uma equipe mais sólida, taticamente, tecnicamente, do que propriamente a equipe do Grêmio. E teremos o duelo entre Corinthians e Criciúma. De um lado temos o Corinthians, que está a 6 jogos sem perder, está nessa série invicta e deu um salto importante saindo da zona do rebaixamento e entrando e alcançando a 9ª colocação da tabela de classificação da Série A, brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores, e caso vença esse duelo contra o Criciúma fora de casa no Heriberto Rios, pode dar um salto completamente importante para atingir esse objetivo. Em contrapartida, a equipe da casa está 6 jogos sem vencer, está aí na 17ª colocação, e vale destacar que em 19 jogos entre ambas as equipes, pode colocar a ilustra do Corinthians, em 19 jogos entre ambas as equipes, o Corinthians venceu 9, o Criciúma não vence o Corinthians desde 2003, então o Corinthians tenta se apegar a esse fator histórico no confronto contra o Criciúma e a boa fase que a equipe está vivendo, para garantir mais uma vitória e assim tentar garantir uma vaga na pré-Libertadores. Já o Criciúma precisa de uma vitória urgentemente para sair da 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e tentar garantir também a sua manutenção na Série A. E vale frisar, para encerrar, o confronto entre Flamengo e Internacional. Vale destacar que, de um lado, a equipe do Flamengo que enfrenta o Internacional, o técnico Felipe Luiz tem aí tem alguns desfalques ao seu favor, se encontra nesse momento na quinta posição com 63 pontos, entra nesse jogo apenas para cumprir tabela, mas os visitantes aí, o Internacional, aparecem numa sequência muito positiva. Está com 65 pontos na 3ª posição, 16 jogos sem perder, uma invencibilidade aí que dura há 100 dias, então aí pode colocar o outro ilustra, entre Flamengo e Internacional. Vale destacar que com esse jogo aí, de um lado temos o Flamengo, que também tem alguns desfalques para essa partida, o técnico Felipe Luiz, portanto, já usa essas partidas de encerramento da temporada apenas para planejar a equipe para a próxima temporada, e o Internacional ainda tem pretensões, sim, mesmo que remotas, de conquistar aí um título do Campeonato Brasileiro.
Com isso, precisa continuar com essa série invicta e de uma série de resultados, tanto de Fortaleza quanto também de Botafogo e Palmeiras. O título é muito difícil, mas o Internacional nesse momento tem apresentado futebol muito consistente. O Roger Machado deu uma nova metodologia de jogo para essa equipe, demorou para engrenar, mas quando engrenou, está apresentando futebol eficiente. Tem peças aí como o Alan Patrick, que está em grande fase, o Wesley, Borré no sistema ofensivo, então é uma equipe muito perigosa, enfrentando o Flamengo, que também tem um grande time, mas com os desfalques que tem a seu favor, isso pode pesar para a equipe rubro-negra para essa partida. Será um grande jogo aí nessa rodada, nessa partida aí da 36ª rodada, duelo entre Flamengo e Internacional. E antes de encerrarmos o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, vamos trazer aqui para vocês que nos acompanham uma breve análise aí da final da Copa Libertadores, porque teremos aí no estádio, no Monumental de Nunes, na Argentina, a final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. Uma provável escalação da equipe do Atlético Mineiro para essa partida pode ser com Everson no gol, Lianco, Bataglia, Alonso e Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa, Arana, Paulinho, Hulk e Daverson. Essa é a provável escalação aí por parte de Gabriel Milito na equipe da Atleticana. Já o Botafogo, comandado aí por Arthur Jorge, pode vir a campo com John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. É a provável escalação de ambas as equipes. Bom, teremos um jogo completamente equilibrado de ambas as equipes. São equipes que vivem momentos distintos nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Um Botafogo que está como líder da competição, veio de vitória importante na última rodada aí contra a equipe do Palmeiras, que garantiu assim a liderança do Campeonato Brasileiro para a equipe do Botafoguense. De um outro lado, um Atlético Mineiro que segue há mais de um mês sem vencer. São 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Chega nessa final com um momento distinto do Botafogo. Acho que nesse momento é uma final onde tudo se equipara. Ambas as equipes fizeram campanha muito dignas de ser finalistas até o momento. No estádio Monumental de Nunes, que deve contar com mais de 60 mil torcedores, acredito que vai ser um duelo muito equilibrado, baseado, decidido nos detalhes, mas acho que nesse momento coletivo, o futebol mais sólido do Botafogo pode fazer a diferença nesse duelo. O Atlético Mineiro tem uma grande equipe, atuando nesse 3-4-3, muitas das vezes nessa linha de 3 zagueiros, liberando os alas para encostar mais no Gustavo Scarpa, no Paulinho, no Hulk, do Daverson. Fez desse esquema tático a sua principal força para apresentar um futebol muito eficiente, conseguir essa vaga na final da Copa Libertadores, mas enfrenta um Botafogo que joga nesse 4-3-3, conta com grandes jogadores. A sua linha de defesa, como no caso do Bastos e do Barbosa, claro que o Bastos não deve atuar nessa partida, já que sofreu a lesão contra o Palmeiras, mas tem sido uma defesa muito sólida, com o John também fazendo uma grande temporada no gol da equipe botafoguense. No meio de campo tendo o Almada, Savarino, o Igor Jesus, vai destacar o Igor Jesus no sistema ofensivo. É uma equipe muito forte e muito sólida. Acredito que é um duelo, como eu sempre fiz, decidido no detalhes. Ambas as equipes têm destaques individuais que podem fazer a diferença nessa partida, mas eu acho que analisando o contexto geral de ambas as equipes nas últimas partidas, eu acredito que o Botafogo tem apresentado futebol mais eficiente, tem um coletivo mais sólido, mas não podemos menosprezar o Atlético Mineiro, que tem grandes jogadores. É uma final que segue tudo em aberto para o estádio Monumental de Nunes e tem tudo para ser uma grande final aí na Copa Libertadores. O Atlético Mineiro enfrentando aí a equipe do Botafogo, e no nosso programa de segunda-feira vamos trazer aqui, noticiar para vocês quem será o campeão da Copa Libertadores 2024. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso programa dessa sexta-feira, mas antes de encerrarmos, bora trazer aqui para vocês que nos acompanham o aviso do nosso sorteio, nosso Connect Sport. Estaremos sorteando para vocês 2 camisas de time, uma do Manchester City e outra do Real Madrid. Para você concorrer, basta se inscrever em nosso canal no YouTube. Se você já for inscrito, compartilhar o link do nosso canal para que outras pessoas se inscrevam. Data do sorteio é assim que essa marca for atingida de 2.000 inscritos. Vamos realizar esse sorteio ao vivo aqui na íntegra, na programação do Connect Sport e também na programação da Connect Brasil TV. Já que o Telejornal Tribuna Oeste também está realizando um sorteio para vocês no nosso canal no YouTube. O Eduardo Araújo vai estar sorteando para vocês uma camisa do Barcelona e um Pix de R$100. Coloca o ilustre aí pra gente, Gustavo. Vale destacar para vocês que teremos esse sorteio no Tribuna Oeste. Então você pode concorrer também a um prêmio de R$100 e uma camisa do Barcelona. Basta se inscrever em nosso canal no YouTube e, se você já foi inscrito, compartilhar o link do nosso canal. Assim que o nosso canal atingir a marca de 2.000 inscritos, falta cerca de 18 pessoas.
vamos realizar esse sorteio ao vivo aqui para vocês que nos acompanham. A gente sempre pondera e agradece quem já está se inscrevendo em nosso canal e concorrendo ao nosso prêmio. E assim que atingirmos essa marca de 18 inscritos, vamos sortear aqui para vocês. Se você for da região oeste da Grande São Paulo, pode vir aqui na Connect Brasil TV em Carapicuíba, em nossos estúdios, retirar os prêmios. E se você for de outra região, enviaremos o prêmio para vocês. Então, concorra, não perca essa oportunidade. Os nossos primeiro de muitos sorteios que vamos realizar aqui na Connect Brasil TV. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Agradeço imensamente a sua companhia, a sua audiência em nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Sempre ressalto, se inscreva em nosso canal no Facebook, na Twitch, Connect Brasil TV. Connect Brasil TV, acompanhe o nosso site connectbrasiltv.com para você ficar antenado em nosso portal de notícias e também vai destacar no Facebook, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Passando a limpo aqui as informações do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. Agradeço a sua companhia, desejo a todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana. E segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui na Connect Brasil TV às 8 horas da noite, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês que nos acompanham no Connect Sport. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.